Esse é o nosso primeiro evento do ano, Verdade. então é um prazer rever, não rever, né, mas poder falar de novo para a nossa audiência. Essa é uma série de 4 eventos que nós fazemos ao longo do ano. Como eu disse, esse é o primeiro deles. Futuramente teremos um evento presencial e aí divulgaremos nas nossas redes e será um prazer encontrar colegas, clientes, amigos nesse evento presencial. Mas, enfim, esse primeiro a gente ainda manteve nesse modelo virtual, para a gente poder debater na tarde de hoje sobre a alteração do modelo de tributação das subvenções. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu queria falar um pouco sobre quem nós somos, Matheus e Fernanda, então, sócios do Bueno Tax, o Matheus coordenando a área de consultoria e eu a parte de contencioso. Nós somos um escritório reconhecidos por diversos rankings. Aqui a gente deixa para vocês algum dos testemunhos dos nossos clientes, e é um grande orgulho para a gente receber esse reconhecimento, não só das publicações, mas principalmente dos clientes. E, por fim, a gente também apresenta as nossas redes, né, os canais pelos quais a gente se comunica. Então, temos os nossos eventos todos disponibilizados nas plataformas do YouTube e também do Spotify. Temos o nosso site, onde publicamos artigos, onde há um compilado dos artigos da imprensa especializada, nos quais a gente teve o prazer de falar. E a newsletter, que, se vocês quiserem, fiquem à vontade para assinar também através do nosso site. Nós fazemos bimestralmente a publicação de artigos nesse modelo de newsletter, tentando ser sempre direto ao ponto, nos assuntos tributários que estejam na moda, né? Sejam mais relevantes naquele momento. E aí a gente começa o nosso tema. Bom, no Brasil, o tributário nunca tem tédio, né? A gente sempre tem alguma dificuldade de escolher qual é o tema do momento. E esse, embora já tenha sido até objeto de outros artigos nossos e outras discussões do passado, a gente achou que era um tema propício porque mexe tanto com a consultoria, né, como no contencioso. Aliás, vocês vão talvez concluir na próxima 1 hora com a gente. Provavelmente não dá para escapar do contencioso, porque o assunto é muito valioso, muito importante. E, com algumas considerações que a gente vai fazer aqui, a gente acha que tem boa chance de sucesso para os contribuintes. Então, a gente resolveu começar por esse, teve uma boa audiência, muitas perguntas. E repetindo o modelo que a gente fez no passado, a gente vai colocar aqui na tela primeiro 7 ou 8 perguntas que são um compilado das que a gente recebeu, mas depois a gente vai passar por todas que a gente recebeu também durante a inscrição e que eventualmente não estão ali no slide. Então, vou começar para as perguntas aqui, que são as que a gente vai tentar ir respondendo. A Fernanda, a gente combinou de alternar as perguntas entre nós, mas vai ser um desafio entre nós aqui também a gente não se atropelar, porque a resposta de uma às vezes chega na outra, então contem com a flexibilidade e a informalidade aqui da gente, tentando ser sempre didático, direto ao ponto, mas no final do dia tentando chegar às respostas mais precisas possíveis, nesse que já é um assunto muito complexo, numa matéria ainda mais difícil, né? Mas vamos lá. E algumas das perguntas que a gente recebeu com as inscrições de vocês, elas também se repetem. Então, vocês vão ver que algumas das perguntas serão respondidas conjuntamente, né, ao longo da nossa exposição aqui. Mas vamos lá. Combinado. Começo aqui por essa, né? Bom, começando do começo, né? Por que tanto se fala de subvenções, né? E aí vou fazer um retrospecto dos últimos 30 anos em talvez 3 minutos aqui. A palavra subvenção, se a gente procurar no Google Topics Trending, a gente vai ver que ano passado foi talvez o ano que ela mais apareceu nas notícias, em todos os lugares. E por que isso? Porque o nosso atual ministro da Fazenda estava numa cruzada pessoal realmente muito assim empenhado em tentar tributar. E aí, numa rotina das manchetes, né? Se chamou de superlucro, se chamou de várias coisas e tal, e houve, ao mesmo tempo, no ano passado, um julgamento importante da STJ, que daqui a pouco a Fernanda vai comentar. E por que isso é tão importante? Porque é algo super comum no Brasil, afeta vários negócios, e é muito valioso, né? Quando a gente fala de subvenções, a gente está falando basicamente de incentivos.
outros sentidos podem estar aqui, mas a gente está falando basicamente de incentivos, e boa parte desses incentivos, incentivos fiscais de ICMS, né? Eu já vou chegar nisso. Desde a lei das SAs e do Decreto-Lei 1598, há 40 anos atrás, a legislação já tratava que as empresas podem ser beneficiadas com incentivos ou mesmo doações do poder público. E lá do começo nasceu já o uso dessa palavra, né, subvenções com esse sentido tributário. E desde o começo havia uma distinção, vou tentar ser bem didático aqui, rápido, mas uma distinção entre o que seriam doações propriamente ditas, onde o Estado, o município e a União vinham e davam incentivo, o recurso para o contribuinte, sem contrapartida, né, sem pedir nada em troco, ou situações em que havia uma obrigação do contribuinte de dar uma contrapartida para aquele ente que estava o beneficiando. Então, a legislação societária, desde o começo, se preocupou em que isso fosse demonstrado, né, que as empresas reconhecessem esse resultado econômico decorrente daquilo que o Estado no sentido leigo, né, contemplando o município, o Distrito Federal, Estados mesmo, a União, dava para eles. E exigia que isso, antigamente, fosse registrado numa reserva de capital. E a lei societária se limitava a dizer que essa reserva só poderia ser utilizada para capitalização ou obtenção de prejuízo. A lei fiscal que veio logo em seguida, né, eu estou falando aqui do Decreto-Lei 1598 lá de 77, falou, olha, isso aqui vai ser isento, desde que você cumpra essas condições. Mas a legislação sempre estava falando ali de subvenções para investimento. Então, quando começou esse tema, e eu há 20 anos faço tributário e desde o começo eu já vi isso, a discussão estava muito mais próxima de, olha, quando alguém recebe esse incentivo, isso aparece no resultado societário contábil da empresa como se fosse um ganho. Isso é tributável? E a lei fiscal tributária já dizia que ela não seria, haveria uma isenção das subvenções, desde que fosse a de investimento e fossem dados aqueles destinos corretos, né? Então, por muito tempo, os contribuintes debateram com o fisco. Havia um parecer normativo, né, de 78, se não me engano, dizendo o que seria a contrapartida que deveria acontecer. E o CARF está inundado de casos antigos sobre isso, sobre quais são os limites para você dizer que a subvenção é de investimento ou de custeio. Aí, avançando no tempo, o contribuinte ganhando, às vezes perdendo. Em 2008, a gente teve o novo padrão, né, brasileiro de contabilidade, mais próximo da contabilidade internacional, onde deixou-se de falar de reserva de capital, passou-se a chamar de reserva de lucro. E logo na sequência, aquela lei 12.973, que aqui tentou traduzir essa nova legislação contábil brasileira para o mundo tributário, se renovou o tratamento fiscal das subvenções, dizendo que, olha, vai continuar existindo uma subvenção, uma isenção, perdão, para subvenções, mas naqueles termos, né, desde que seja para investimento e desde que haja reserva com aqueles destinos específicos. E aí, eu entro no penúltimo capítulo aqui, antes da lei propriamente dita. Em 2017, ou seja, a gente está avançando aí desde 77 até 2009, 2013, em 2017, duas coisas importantes aconteceram. A primeira foi a aprovação no Congresso, mediante derrubada de um veto presidencial da Lei Complementar 160, e um dispositivo que dizia qualquer incentivo de ICMS vai ser subvenção para investimento. E no mesmo ano, o STJ julgou um precedente muito importante, dizendo que, olha, esses incentivos de ICMS, chamados créditos presumidos, também vão ser tratados como por serem uma subvenção, não podem ser tributados pela União, porque isso feriria o Pacto Federativo. Então, o resumo da ópera foi, até dezembro de 2023, basicamente o que a gente tinha os contribuintes sempre recebendo benefícios, né? E aí a guerra fiscal, que não é o tema aqui, mas é bem famosa, gerou muitos deles, né? As empresas se instalando em estados diferentes para tentar ali ter benefícios, e benefícios de diversas formas, não vou entrar no detalhe aqui. Então, esses contribuintes todos tinham esses benefícios em andamento, a União tentava tributá-los, e a defesa judicial, que começou a ganhar tração no STJ nesse último julgamento em 2017, era de que deveria haver isenção, porque senão feriria o Pacto Federativo, que não daria para o Estado abrir mão de arrecadação, né? E a União vir e tributar aquilo que o Estado deixou de arrecadar. Seria meio que fazer cortesia com o chapéu alheio. Mas aí a gente teve essa lei agora de dezembro, que durante todo o ano, né, como eu mencionei, o governo federal executivo tentou se apropriar dessa arrecadação, e depois que ele percebeu que os julgamentos não permitiriam tudo o que ele queria, veio a lei e colocou a nova realidade, que a gente vai falar nas próximas perguntas. Então, aqui interessa o tema. Basicamente, se a gente for na letra fria da lei, a qualquer empresa que esteja no lucro real e tenha qualquer tipo de incentivo. Ali a lei chama incentivo de subvenção para investimento. Onde estão, talvez, 99% dos casos que a gente vê
que o interesse está mais evidente. Nas empresas que têm algum tratamento especial de ICMS. Mas a lei fala de subvenção numa acepção genérica, mencionando inclusive as que são dadas pelos municípios ou pela própria União, né? Tem umas exceções ali que a gente vai entrar, mas então esse tema interessa a qualquer negócio que tenha uma tributação diferente da convencional em termos de ICMS, essencialmente, mas a outras coisas também. Então, esse tema é super valioso. Acho que essa é a resposta mais direta aqui. E aí eu acho que essa explanação inicial do Matheus já contempla a resposta a essa segunda pergunta, que é qual era o cenário anterior à Lei 14.789. Basicamente, a gente tinha um cenário onde a Lei Complementar 160 equiparava subvenções de custeio e as subvenções de investimento com relação a imposto de renda e a CSL. Definiu-se no julgamento pelo STJ do tema 1182 que as subvenções tidas por positivas, basicamente os créditos presumidos de ICMS, não seriam tributados pelo IR e pela CS, independentemente de qualquer cumprimento de condição, eventualmente imposta por lei. E com relação aquelas subvenções tidas por negativas, que seriam os outros benefícios de ICMS, como, por exemplo, redução de base de cálculo ou redução de alíquota, esses outros incentivos dependeriam, então, da constituição de reserva de lucro, para que não fossem base de tributação. Com relação ao PIS/COFINS, a gente ainda tinha um cenário um tanto quanto incerto, porque ainda dependíamos de uma manifestação do STF que tinha afetado o tema e que não veio a sair antes da edição dessa lei 14.789. Mas eu acho que, assim, para a gente estabelecer uma boa base aqui de diálogo, é importante a gente entender que o que a gente tinha como base da legislação era, então, essa equiparação da subvenção de custeio à subvenção de investimento, e que essa legislação, junto com aquilo que havia decidido determinava a não tributação pelo IR e pela CS daquelas subvenções positivas, do que era crédito presumido. E por que ele tinha dado essa decisão? Né? Qual era o argumento principal? Era justamente a violação ao Pacto Federativo. Como disse o Matheus, essas subvenções, todas elas, né, uma vez que havia essa separação, elas eram tidas como uma doação dos estados. Então, a partir do momento que os estados abrem mão dessa arrecadação para fins de implantação de uma política econômica, social, a União não podia interferir nessa política estadual e, portanto, era proibida a tributação pelo IR e pela CS. E havia essa condição com relação às subvenções tidas por negativas de que, olha, também não haverá tributação se constituída a reserva de lucro. Então, eu só peço para vocês guardarem esses conceitos, porque a gente vai voltar neles futuramente. Eu tinha dois ou três comentários para colocar, mas eu vou deixar as perguntas aparecendo, porque eu acho que eu vou acabar pulando para alguma delas aqui. A gente pode ir para a próxima, eu acho. Bom, alterações. Alterações vão fazer o contraste com a lei anterior. Então, como a Fernanda colocou, né, e eu tinha um pouco mencionado um pouco antes, até dezembro, as subvenções, elas tinham, na jurisprudência, bons precedentes, né? Elas tinham bons precedentes, por quê? Porque o STJ dizia, olha, se for crédito presumido, isso aqui não pode ser tributado porque fere o Pacto Federativo. E os outros tipos de incentivos? O STJ, e aí é uma leitura um pouco pessoal minha aqui, mas ele tentou, acho que, agradar gregos e troianos, e criou um argumento, show da cartola argumento, que, olha, se for outro tipo de incentivo, né, e ele chamou uns de positivos, outros de negativos, tipo isenção, redução de base, outras coisas, você só vai poder ter isenção se você fizer a reserva. Mas, até dezembro, se reserva havia, os contribuintes não tinham tributação federal, seja porque o IRCS aplicaria-se, então, à lei, né, e aí haveria isenção expressa na lei,
Seja porque no PiscoFins, embora haja uma tese, tem também artigos, havia até então artigos nas leis de PiscoFins dizendo que a contrapartida da suspensão também não era base de PiscoFins. Então, tanto no IR e na CS quanto no PiscoFins não haveria tributação, mas a gente via a Receita Federal muito agressiva, né? Soltando inúmeras soluções de consulta, dizendo, olha, mas você tem que provar que é suspensão para investimento. E tentando voltar com aquela briga do passado de, me prova que você tem contrapartida, que aquilo foi feito para expansão e implementação. Então, ela se apegou nas letras da Lei 160, lá de 2017, a lei complementar, e tentou dar uma virada no jogo, dizendo, olha, prova que isso aqui é uma suspensão para investimento, ou seja, que você assumiu contrapartidas, que daí você, se fizer reserva e tudo aquilo, você vai ter o incentivo. E o contribuinte, de outra forma, estava, olha, se for pelo pacto federativo, tudo isso aqui é isento. Até em fevereiro do ano passado, que criou-se essa distinção entre crédito presumido, né, créditos positivos e os negativos. E aqui um parênteses, vou tentar ser breve, o STJ, para justificar essa distinção de crédito presumido, né, e outros, ele tentou dizer o seguinte, olha, pela lógica do ICMS, o incentivo que eu dou num elo da cadeia pode depois ser arrecadado pelo outro. Então, no crédito presumido, isso não acontece, mas na isenção, redução de base, se eu dou redução de base para o fornecedor, o cliente do fornecedor não vai ter aquele crédito, né? Então, eu posso recuperar lá. Então, isso não seria um incentivo, né? O Estado estaria dando só para um pedaço da cadeia. Então, se eu olhar ali a árvore de perto, aquele contribuinte ganhou alguma coisa. Mas se eu olhar até a floresta mais longe, em tese, a arrecadação foi mantida. Esse foi o argumento do STJ. Eu acho que a minha visão pessoal é que está equivocado, porque quando eu falo de tributação de imposto de renda, eu estou falando do imposto de renda daquela empresa, né? E não da cadeia, do que for. Mas, enfim, isso é o que aconteceu até dezembro. O que essa lei alterou? Ela passou com uma retroescavadeira por cima dessa legislação anterior, né, e dos precedentes, e, basicamente, retirou, né, da 12973 os dispositivos que diziam da isenção e da questão da reserva e tudo aquilo, e criou o seguinte mundo. A partir de 1º de janeiro de 2024, qualquer subvenção, seja da União, do Estado, dos municípios, vai passar a ser tributada. E tributada como? Como resultado que é. Ou seja, entre os 34% de IRCS e entre os 9,25% de PiscoFins. Então, a gente passa a ter, né, quem dormiu 31 de dezembro com um precedente ou com a posição de não tributar, porque o PiscoFins era isento e o imposto de renda também seria naquelas condições, acordou 1º de janeiro com 42% de tributação em cima disso. E aí, para tentar dar uma colher de chá ali, criou-se o tal do crédito fiscal, né? Cheio de condições, e a gente deve ter outras perguntas sobre isso que eu vou deixar para responder mais adiante, mas cheio de condições para você recuperar, eventualmente, 25% do que foi primeiro tributado. Então, a gente acha aí diversos artigos, né, e doutrinas sobre o tema, mas, no final do dia, o que essa lei fez, né, ela fez com que tudo que era isento até dezembro passou a ser tributado em janeiro. Tributado por quem? Pela União Federal. E quem é isso, quem está sendo mais afetado? A resposta da primeira pergunta, né? Essencialmente, as empresas que têm os benefícios, regimes especiais de ICMS, os quais, diga-se de passagem, às vezes são a diferença entre o negócio dar certo ou dar errado, né? Porque sem eles, muitos negócios não chegam a dar resultado. Então, esses 42 de tributação e 25 de crédito presumido são uma discussão que nasce em janeiro, mas, a gente vai voltar a isso daqui a pouco, ainda estão muito alicerçados nas premissas do que a gente discutiu nos últimos, talvez, 30, 40 anos. Então, essa lei é uma realidade nova, muito abrupta, muito valiosa, muito cara, né, em todo sentido, mas ainda passível de discussão. Nossa, próxima pergunta. A legislação se refere a quais subvenções? Ainda existe, essa foi uma pergunta que nós recebemos bastante. E aí, vou segregar aqui, né? Ainda existe distinção entre subvenções para custeio e subvenções para investimento? Sim, a rigor ainda existe distinção entre o que é uma subvenção para custeio e o que é uma subvenção para investimento, em que pese a Lei Complementar 160, quando ela veio apaziguar a guerra fiscal, ela tenha equiparado ambas. Porém, ela equipara ambas no artigo 30 da Lei 12.973. E justamente esse artigo 30 da Lei 12.973, ele foi Revogado. revogado. Eu estava aqui pensando em cancelado, gente. Também. Ele foi revogado pela nova lei que trata da tributação das subvenções. Então, essa equiparação, hoje, a rigor, não mais existiria.
E aí, a Lei 14.789, ela fala que somente não serão base do IR e da CS, nem, não é nem isso, né? Somente darão direito ao crédito de IR e CS as subvenções para investimento. E aí ela vai fazer ali uma comparação muito para e passo, muito próxima de a cada real que você recebe como subvenção, esse R$ 1 recebido a título de subvenção, ele precisa gerar outro R$ 1 a título de investimento, ou seja, na implantação ou na expansão de um empreendimento. Então, respondendo objetivamente, a legislação se refere a quais subvenções? As subvenções para investimento e subvenções para investimento entendidas bem a estrito senso, que são aquelas justamente destinadas à implantação ou expansão de um investimento. A gente não está nem cogitando da manutenção de um investimento que esteja a cada ano gerando mais impostos. Não, ela está falando estritamente em implantação e expansão de investimento, e ela vai cobrar essa contrapartida tanto para fins de habilitação do contribuinte, né? A gente vai entrar em detalhes mais um pouco à frente, mas ela fala: olha, para o contribuinte se habilitar perante a Receita Federal, para depois requerer aqueles créditos de RDCS, para simples habilitação, você precisa me apresentar o seu ato concessório dessas subvenções, e nesse ato concessório ele precisa trazer justamente as contrapartidas que você precisa gerar. Então, a gente está falando, sim, de subvenções para investimento. Agora, a gente não está falando só de subvenção de ICMS, e sim de qualquer subvenção concedida por qualquer dos entes federados, para fins de investimento, para fins de implementação ou de expansão de um empreendimento. Essa resposta podia abrir um pouco, né? E talvez eu possa fazer um comentário aqui, né? Vejam só, nessa lei, né, de dezembro agora, 14.789, não tem nenhum artigo que diz a subvenção de investimento ou de custeio vai ser tributada em tanto, porque o sistema tributário foi construído na seguinte premissa: é receita, então é tributado, é lucro, então é tributado. E vem as exceções. O que essa lei faz em dezembro é revogar as isenções que existiam. Então, quando o artigo 30 dizia é isento se tiver reserva, ele revoga isso. Então, ou seja, subvenção sempre seria tributado. Para o crédito, você talvez tenha alguma coisa, se for para investimento, e naquelas condições, que são as condições que a Fernanda mencionou. Tem que ser para investimento, ou seja, as contrapartidas vão ser relevantes, e vou ter que mostrar que tipo, eu estou expandindo e implementando ali, né? E eles falam, inclusive, esses incentivos têm que ser a partir desse ato. Então, parece drástico, e porque qualquer coisa passa a ser tributada, né? Aí as de custeio sempre foram. É que agora elas nem o PiscoFins elas deixam de ser isentas. Tudo vai ser tributado e eventualmente você tem um troco lá para frente. Então é realmente um impacto muito, muito grande. Vamos para a quinta. Essa está comigo, né? Se os tribunais têm entendimento. Bom, Sim. eu mencionei um pouco antes aqui. Basicamente a gente tem pendente uma decisão do Supremo sobre piscofins, né? Embora exista lá a previsão de isenção nas leis, tem essa tese lá e o STF deve julgar se entra no Conselho de Receita, né? As contrapartidas de subvenção. Esse, inclusive, é um tema que está para ser julgado e ele gerou um rebuliço no passado, porque o STJ estava julgando o tema, parou a sessão porque veio uma cautelar do ministro relator, não lembro quem deles mandando suspender o julgamento, não sei se era o Toffoli, quem era. Porque, ó, esse evento aí pode afetar aqui. E depois a STJ decidiu, até vazou o áudio da ministra Regina Helena dizendo, será que a gente continua, né, tal. Continuaram e depois, não, o julgamento está valendo porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então o STF ainda deve se manifestar, mas ele vai se manifestar sobre um pedaço específico da tese, que é o PiscoFins no incentivo. O resto, né, até onde tem conhecimento, não é mais com o STF, ficou realmente no STJ, e a gente já tem basicamente um parâmetro, as principais teses definidas, né, com o julgamento de fevereiro do ano passado, Então, onde... deixa eu só
aproveitar que esse gancho, a gente recebeu uma pergunta pelo chat sobre justamente os julgamentos do STJ e do STF. Então, com relação ao STJ, que foi quem decidiu o IRCS, a gente já tem pacificado o tema 1182 e ele diz respeito à tributação das subvenções de ICMS positivas pelo imposto de renda e pela CS, que ficam excluídas, então, da base tributável, independentemente do cumprimento de qualquer requisito, e com relação às negativas, desde que constituída a reserva de lucro. Com relação ao STF, que decidiria sobre PIS e COFINS, a gente tem esse julgamento estacionado. Ambos os julgamentos que o Matheus mencionou aqui, eles foram decididos com base na legislação anterior a 14.789, ou seja, tratávamos só de subvenções de ICMS e tratávamos das subvenções de ICMS equiparadas ambas, né? As subvenções de custeio às subvenções de investimento. Então, é um arcabouço legislativo diferente desse que a gente tem atualmente. O que a gente vai conseguir aproveitar, e aí isso a gente vai trazer mais para frente, o racional por trás do julgamento do STJ, né? Então, por isso que eu falei, vamos manter aqui na cabeça a questão do pacto federativo, a questão das subvenções positivas e negativas, enfim, isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas é isso, né? A gente tem o julgamento do STJ, com essa distinção, e a base desse julgamento, embora atacava, né, as iniciativas do fisco, a legislação anterior, ele a princípio se mantém, né? Mas acho que a gente pode ir para a próxima, Fer, acho que já está bem respondida essa. Por que judicializar a nova tributação das subvenções? Bom timing. Então, vamos lá. A 14.789, ela alterou, então, todo esse arcabouço legislativo. Mas subvenções para investimento, subvenções, né, de uma forma geral, elas continuam tendo a mesma natureza. E qual é essa natureza? É a natureza dessa receita orçamentária da qual os estados abrem mão para a implementação de uma política, seja uma política de desenvolvimento local, seja uma política econômico-social, enfim, é uma receita da qual os estados abrem mão para desenvolvimento de uma política estadual, seja ela qual for. A partir do momento que você faz isso, que o estado faz isso, não seria justo, né? Não seria obediente ao Pacto Federativo que a União pudesse, então, tributar essa receita, essa subvenção. Por conta disso, você pode chamar a subvenção do que você quiser, custeio, investimento, enfim, fato é que União não poderia interferir na política estadual. E, portanto, o racional daquele julgamento do STJ, ele continua valendo atualmente. E é isso que a gente tem visto nas decisões de primeira instância, que vem concedendo liminares aos contribuintes que têm ajuizado essa nova tese, falando, olha, excelência, eu tenho aqui uma subvenção que foi concedida pelos estados e que vem sendo, de certa forma, diminuída pela União, que tem essa sanha arrecadatória. Esse é um primeiro argumento. E um segundo argumento, que daí ainda não foi trabalhado no judiciário, mas que eu acredito que a gente vá assistir esse novo filme, é de que essa subvenção, ela, na verdade, ela não tem uma natureza, essa subvenção não tem uma natureza de subvenção propriamente dita, porque se a gente for recorrer lá a uma doutrina financeiro-contábil, a gente vai perceber que subvenção, ela já estava prevista como receita na dotação orçamentária, e aí o Estado vai lá e diminui esse valor
da sua receita, daquela previsão de receita orçamentária. Isso se poderia chamar de subvenção propriamente dita. No entanto, o que a gente assiste aqui não é isso. Eu estou concedendo efetivamente um benefício para aquele contribuinte, um incentivo, um benefício ao abrir mão de algo que eu poderia receber, mas esse algo, ele ainda não é um algo quantificável ali no meu orçamento do Estado. E, portanto, esse algo não quantificável, esse incentivo, efetivamente, ele entra nesse campo das políticas, né, dos benefícios que eu dou para implementar uma política. E, como tal, ele não é uma receita do contribuinte, ele não poderia ser tributado, porque ele não é ele sequer estaria dentro do campo de Conceito. incidência de receita ou de lucro, tanto para fins de R como para fins de PIS e de COFINS. Esse é um conceito que não contradiz o do Pacto Federativo, mas Ele pode reafirmar, acrescenta, mas embora não tenha sido ainda nem negado nem ele aceito. ainda não foi trabalhado. Uhum. Então, é isso, ele não entra como uma receita, porque não é que eu tiro uma receita do Estado, porque não prevista no orçamento, e repasso essa receita para o contribuinte numa forma de doação. Eu simplesmente dou um benefício para esse contribuinte que vai incentivar a atividade dele naquele Estado. E por isso, esse valor que o contribuinte recebe como um benefício, como um incentivo, não poderia ser conceituado como receita e, como tal, tributado pelo PIS e pela COFINS, e muito menos pelo IR e pela CS. Eu diria até mais uma coisa, Fê, pensando na pergunta, por que judicializar, né? Porque, embora a gente tenha, esses dois argumentos já existiam, né? Do Pacto Federativo e de que o conceito, aquilo não seria tributável pela União, porque não é receita ainda, o que for, não é lucro. Mas eu também consigo chegar ao seguinte, né? Talvez fazendo uma análise conservadora, para quem já tinha ação judicial, e é mesmo que já tivesse ganhado, né? O trânsito de julgado favorável, ele é feito no limite do pedido que está alicerçado na causa de pedir. E eu não tinha essa legislação nova para atacar. Então, embora eu possa dizer do Pacto Federativo e até desse Conselho de Receita, né, basicamente o que eu já dizia antes, o fato de já existir uma ação judicial não me permite simplesmente assumir que em janeiro eu continuo sujeito a ela. Então, por que judicializar? Porque já é lei, já é obrigatório, né? E qualquer ação que eu já tenha antes disso não me protegeria. E tem argumentos, né, além desses dois que você já colocou, que são específicos dessa lei, né? Um deles, por exemplo, eu vou só passar voando por cima dele aqui, é que isso era matéria de lei complementar, né? Tanto que eu estou resolvendo um conflito de competência ali de quem pode tributar, né? O Estado vai lá e dá um benefício. Aí isso melhora o resultado da empresa. Isso é lucro, mas pode a União tributar e tal. E quando a Lei 160, né, que é complementar, mudou o artigo 30 da 12973, ela, via lei complementar, fez algo que não poderia uma medida provisória agora convertida em lei poderia ter feito, né? Ou seja, esse dispositivo, embora numa lei ordinária, foi enxertado por uma lei complementar, então ele é materialmente complementar. Esse argumento não existia antes, só existe agora. Então, por que judicializar? Porque não parece que há muita outra alternativa, a não ser você correr um risco, né? E você, mesmo para quem já tem ação judicial, qual que é o risco que eu estou correndo de assumir que essa minha ação me protege, né? A ação antiga me protege hoje. É que eu tenho que discutir que, olha, mas o raciocínio é o mesmo, isso aplica agora. Eu acho que essa briga é ingrata, né? Porque o risco dela dar errado é muito valioso, então acho que é mais prudente, né? Judicializar novamente, porque, especialmente para alguns casos aí do crédito presumido, do crédito positivo, é mais provável que a jurisprudência da lei nova siga a antiga, né? E Então, até acho que é porque mais é conservador esse isso, caminho. a legislação que deu base às decisões que os contribuintes obtiveram, ela não existe mais. Então, os contribuintes não mais estão sujeitos a ela. E por isso a importância de que vocês judicializem de novo essa matéria.
ainda que seja para dizer, olha, o raciocínio da minha decisão anterior continua valendo, em que pese tenha sido editada uma nova legislação. E eu acredito que seja isso que seguiremos e que veremos no judiciário. Mas fato é que as decisões anteriores não mais prevalecem diante dessa nova legislação. Isso já responde algumas perguntas também que recebemos a esse respeito. Imagina só, o contribuinte que é do leading case do tema lá do ano passado do STJ. Em fevereiro ele ganhou, né? Ah, mas você esse é outro tipo de incentivo, então faz a reserva. Em dezembro a reserva é revogada. Como é que ele faz? A própria lei do 14.789 fala, né, o que acontece com a reserva que ficou lá estancada, porque isso é do fato do passado. Então acho que a premissa aqui é que realmente é um mundo novo, que dá para bater, dá para brigar, mas a receita que tinha até então vinha brigando sem razão, né, porque tinha o judiciário batendo nela, vai agora vir com tudo, né? E a gente tem já percebido isso. Vamos para a próxima, Fê, por favor. Quais são as perspectivas? Aqui a gente pode fazer uma divisão, acho que você pode me ajudar, Fer, mas acho que a gente pode pensar no seguinte: para quem tinha a situação no primeiro precedente do STJ, né, ou seja, crédito presumido de CMS, a situação fica talvez mais tranquila, porque eu posso defender o pacto federativo e a aplicação ipsis literis do que foi dito antes. Para quem não tem essa situação, aí eu tenho um gradiente de risco, né? Porque o STJ foi algo, vamos dizer assim, exótico quando ele criou aquela extinção dos créditos negativos, né? E exigindo o cumprimento de condições legais, que agora não existem mais. Então, se ele fez isso no passado e criou essa distinção, como ele faria para agora justificar que não, realmente esses créditos, outros créditos aqui podem ser isentos sem ter que cumprir nenhuma condição legal? Ele teria que rejeitar, né, afirmar que o que ele fez em 2023 onde simplesmente não aplicou o princípio federativo e diz que uma coisa, outra coisa, não era bem assim. Ele teria que se desdizer. Então, acho que as perspectivas acho que são positivas, mas especialmente para quem tem o crédito presumido. Para os outros, tem os argumentos que a gente já mencionou agora há pouco aqui, inclusive da hierarquia das leis, etc. e tal. Mas a gente, infelizmente, tem esse presidente do ano passado que não foi tão positivo, né? Então, a gente vai voltar nesse tema um pouco daqui a pouco, com algumas outras perguntas, mas eu acho que a gente também, eu não posso deixar de dizer uma impressão que a gente tem aqui, é que esse tema ficou tão importante, né? E tão, talvez tenha sido tão reproduzido. Eu julgo que menos de metade das empresas do Brasil, ou um terço delas, poderiam ter usado essa tese ano passado e não usavam. Mesmo assim, gera muita gente. E eu acho que isso gerou talvez um movimento de, bom, vamos pegar tudo que for tratamento não convencional de CMS e trazer para dentro, botar como resultado de subvenção e vamos atrás dessa isenção de imposto de renda. E agora esse mesmo pessoal que foi meio que, putz, diferimento, fala que é subvenção. E agora esse mesmo pessoal tem um problema, né? Daqui a pouco eu digo qual que eu acho que é a nossa solução para esse problema. Mas eu que até agora estava chamando de subvenção para poder jogar na reserva e não tributar, de repente agora sou pego por esses 42%. Como é que eu faço para me desdizer também, né? A gente volta nisso, mas daqui a pouco a gente volta a falar. Por enquanto, acho que a resposta é contencioso não é uma aventura, né, nessa tese, mas ela é mais valiosa ou mais fácil na situação do crédito positivo e crédito presumido. Bom, era a última que a gente tinha nos slides, a gente pode ir para as Eu próximas, né? tô abrindo aqui as perguntas que a gente recebeu, em que pese a gente já tenha passado por algumas delas. Então, vamos lá. Ações antigas alcançam a lei nova? Já respondemos, não, entendemos que não. A empresa possui redução da base de cálculo do ICMS de FAO para ativo. A diferença, a base cheia, deve ser reconhecida como receita? Vamos lá, né? Vou tentar ajudar aqui. Eu acho, a letra fia da lei fala, não, incentivo vai entrar, né? E então, vai ser tributado. É o que acontece. Tem uma diferença de como você trata isso, né? Porque acho que a gente vive num mundo aqui complexo, e difícil de ser tributarista, porque a gente pega a legislação, né, e tem uma tarefa jurídica que cabe a nós, mas a gente começa da contabilidade, né? A gente, especialmente aqui no escritório, a gente tenta ser bem direto ao ponto e pragmático, e a gente se julga até, modéstia à parte, versado na contabilidade. Mas quem vai dizer qual é o tratamento contábil de estudo vão ser os contadores e auditores, né? Eles quem tem até a habilitação regulatória ali para poder dizer isso. Eu volto naquele ponto que eu mencionei na última pergunta aqui. Eu acho que até 2023
tinha gente que estava pegando esse tipo de incentivo, né, de redução de FAO, e nem reconhecendo. Então, mantendo-se essa dinâmica, não vai ficar aparente ali, né, o benefício, o resultado dele. Então, a tributação não alcançaria. Qual que é o risco desse contribuinte? O Receita Federal, o Fisco Federal, vir atrás disso, dizer que deveria ter sido assim reconhecido e vir autuar e cobrar esses 42%. E aí você que corre atrás do seu crédito lá, e aí é uma dinâmica toda difícil. O outro ponto é quem estava chamando isso de subvenção já no ano passado e trazendo para o resultado, e chamando de isenção, agora vai ter que justificar por que que assim não mais seria. E aí eu adianto aqui uma discussão que, enfim, merece um outro evento até, mas eu acho que a lei pode ser talvez a resposta para dizer, ó, por que que eu reconheci dessa forma e agora não mais. Então é uma resposta que não dá para ser dada sozinho, né? Os auditores, os contadores têm que estar juntos. Mas eu acho que podem existir fundamentos para você dizer, olha, a partir de 2024 eu não mais reconheço esse incentivo como subvenção, porque assim não seria e aí estão os argumentos que vão dizer. Por que a subvenção não seria? Porque eu teria que dizer que teve implantação, expansão, o que for, e isso não era uma condição no passado. No passado eu estava sob a Lei 160, onde a presunção que, olha, incentivo de ICMS é subvenção, de investimento, nem que fosse parecido com custeira. Então, o cenário é outro, né? Mas, respondendo diretamente à pergunta, essa situação, a princípio, está exposta a risco, né? Ah, o que que eu faço? Conversar com seus assessores, e aí os auditores vão nessa mesa também, e a decisão sobre tomar esse risco, né? Ou eventualmente judicializar, como a gente está mencionando agora há pouco. Exatamente, porque eu acho que sendo bem direto ao ponto, esse benefício não é uma subvenção reconhecida hoje pela 14789, né? Não seria uma subvenção para investimento. E se você quiser brigar para chamá-la de subvenção, é, e aí seria, né, entraria naquele campo das subvenções negativas, que já está num gradiente de risco pior hoje em dia para fins de discussão no judiciário, seria só via judiciário, efetivamente. Não dá nem para se pensar em tomar os créditos de RDCS sob o manto dessa legislação nova, porque realmente não se enquadraria aí. Mas vamos para a próxima. Com essas alterações, haverá acréscimos na carga tributária ou somente alteração de procedimentos, expondo os contribuintes a mais uma obrigação que, se não observada, fica sujeito a multas? Não, eu entendo que haverá um aumento da carga tributária, porque a gente reduz substancialmente, em primeiro lugar, né, a essa redução do universo de subvenções sobre as quais a gente está falando, né? Já dissemos aqui, só subvenções para investimento que impliquem numa contrapartida de expansão ou de implantação de empreendimentos. E ainda assim, se eu comparar a carga tributária desses contribuintes que fruem desse tipo de subvenção, a gente está falando somente de um crédito de 25% aí dessas subvenções e não de uma isenção total dessa tributação. Ô, Fê, fazendo uma brincadeira aqui, como sempre o ambiente é mais informal. Eu gosto muito daquela frase, né? Em teoria, a teoria e a prática são iguais, mas na prática não são. Em teoria, a resposta é: aumentou carga? Não aumentou, porque o que vale é a interpretação correta da Constituição, das leis, e o fundamento que a gente tem, né, sempre foi de que, olha, não pode, em defesa do princípio do Pacto Federativo, a União tributar incentivos que os estados deram. E esse princípio, né, diga-se de passagem, passa por cima, inclusive, da discussão de se é custeio, não é o que tal. É que aí o próprio STJ, quando foi aplicar tudo isso, ele criou aquelas distinções. Mas, em teoria, não deveria haver aumento de carga, mas, na prática, só não vai ter quem tiver realmente a proteção judicial. E é por isso que a pergunta 6, a resposta é: tem que judicializar, né? Ou correr um risco valioso aqui. Então, vamos lá. Depois das alterações, como fica na prática a tributação das subvenções para o PIS, COFINS e IRCS, essa eu já vou considerar respondida, Sim. tá?
Qual o impacto nas empresas que não fazem o investimento do crédito presumido? Aí eu estou entendendo é que não tem a contrapartida, talvez. Sim. A rigor, de acordo com a letra ali expressa da lei 14.789, essa pessoa não teria direito ao crédito de RTCS. Vai ser tributado como todo mundo, mas não vai ter os 25 de volta. Sim. E aí o que vai acontecer com essa empresa? Ela pode querer discutir que é crédito presumido, então vale o que existia antes. A Lei 14.789 vai ser aplicada para todo e qualquer benefício fiscal? Sim, vai ser aplicada a toda e qualquer subvenção para investimento, independentemente do ente que a conceda. E vejam só, a 14.789, né? Eu acho que eu falei um pouco disso um pouco antes, mas ela fala mais do crédito do que da tributação. A tributação está nas outras leis. Então a premissa aqui é, olha, é resultado, vai ser tributado. Se for suspensão para investimento, vai ter esse crédito aqui, né? E como é que ela fez para as subvenções serem tributadas? Revogando os dispositivos anteriores. Mas na prática, né, o caput dela fala a subvenção dada por Estado, município, a própria União. Depois tem uma exceção ali no artigo que fala do crédito, fala, aqui a União não entra, esse crédito também não entra na base. Mas o resto, a princípio, é tudo incentivo. E o discurso institucional do executivo, né, que é o autor da ideia aqui, o pai desse monstrinho, é que, olha, vamos dar transparência. Eu vou, inclusive, botar o CNPJ, que tem incentivo no Brasil, e quanto que as empresas estão ganhando. Então, fizeram até um terrorismo, né? Vamos expor todo mundo, que isso, a princípio, não tem nada de ruim, né, em transparência. Então, mas só para explicar, o escopo da lei é tão abrangente quanto isso. Todo mundo que tiver incentivo vai ser tributado, né? Incentivo que gere resultado, né? O resultado vai ser tributado. E só pode ir atrás do crédito quem tiver nessas condições aqui. Nesse novo modelo, ainda seria viável manter ou fazer novos pedidos de subvenções visando a reforma tributária? Eu acho que talvez a pergunta seja, vale a pena pedir subvenção, já que daqui a alguns anos a gente sequer vai falar de ICMS, de RDCS, né? Oh, de RDCS não, de ICMS? Tem que botar na matriz de risco, né? Tipo, eu vou atrás de um incentivo, que hoje só pode ser dado para fins de ICMS, que daqui a 9 anos e meio já não existe mais. Então, acho que a conta eu tenho que ganhar o suficiente para justificar nessa transição esse ganho, e do lado do custo vai ter o contencioso ou a conta dos 42% de imposto para pagar. Mas é que eu acho que tem mais uma conta, né, para se fazer. O melhor dos mundos, né, o contribuinte que vai conseguir transitar melhor pela 14.789 é aquele contribuinte que tem uma subvenção que é efetivamente para investimento e que já está tendo despesas para fins de implantação ou de expansão de um empreendimento, né? Então, você já consegue fazer aquele paralelo do R$ 1 subvenção para R$ 1 de despesa. Agora, se eu estou falando de um contribuinte que ainda vai começar um projeto de implantação ou de expansão, ou seja, que ainda vai ter um tempo de maturação desse investimento, né? É, esse contribuinte, ele só vai conseguir tomar esse crédito, eventualmente, daqui a muitos meses. E aí a gente talvez já esteja no período final ali de transição previsto pela reforma tributária. Então, quer dizer, o aproveitamento desses créditos, eles realmente podem não vir a acontecer ou vir a acontecer num período muito curto. Essa conta ela precisa ser feita caso a caso mesmo. Aí precisa pegar o contribuinte, ver de que subvenção a gente está falando, ver qual é o projeto que ele tem de implantação ou de expansão. Aí eu acho que é uma conta que vale a É, pena ser feita. porque entendo, né? O incentivo é ICMS. A gente está falando de ICMS essencialmente aqui, né? E ainda que fosse acesso a outra coisa, também os tributos principais do consumo estão morrendo em 2033. Então, eles vão morrendo aos poucos. Então, a base do incentivo, né? A vantagem, ela tem um prazo de vida já sabido. E esse crédito ali até fala, né? Vai ser 25%, limitada da depreciação. A gente daqui a pouco volta nesse ponto também. E você vai ter depois 24 meses para pedir compensação, ressarcimento, se não der e tal. Então, tem que botar na conta, porque é valor presente, realmente isso vai ficar lá para frente e pode ser muito. Mas, outra forma de enxergar essa pergunta é o seguinte: mas qual que é a opção? Não tem incentivo nenhum. Então, quando você pensa, pô, eu vou ser tributado em 42% de alguma coisa, mas você não ter essa coisa significa pagar o ICMS cheio.
Se eu for muito pessimista, eu estou dizendo o seguinte: um concorrente meu que tem um incentivo e tributa, e eu que não tenho nada, né? Ah, eu não vou querer ir para aquele incentivo porque eu tenho que brigar por subvenção, não tributar. Tá, mas ele provavelmente vai ter um resultado melhor, né? Porque ele não está pagando ICMS nenhum e está entregando 42% para o fisco federal. Ele ficou com 58%, né? Eventualmente os 25% até melhora essa conta. Então, assim, é muito ruim mesmo, né? Porque a gente está falando de contraste, como era e como está ficando. E dá para fazer uma briga, tem muita coisa em jogo. Mas, assim, simplesmente jogar a toalha e dizer, não vale mais a pena ir atrás de incentivo, eu acho que é um pouco cedo para dizer. A cada momento que passa, a cada mês que passa, a gente está mais perto do prazo da reforma, que, diga de passagem, pode ser adiado, né? Tem muita água para passar embaixo dessa ponte ainda. Eu, enfim, já disse isso antes, acho que tem uma chance da transição da reforma demorar um pouco mais, mas é só fazer a conta. E, ao se fazer essa conta, né? Vou atrás de incentivo, eu acho que isso traz também uma outra questão. Ano passado, quando o STJ fez o que fez, de diferenciar crédito presumido e otorgado, eu não duvido que a gente foi bater no governador e dizer, olha, vamos trocar o nosso incentivo aqui, que era crédito presumido, que era isenção por crédito presumido e tal, porque, tipo, se é isso que o STJ está querendo, então vamos resolver. No final do dia, o que eu quero é pagar o que eu já estava pagando. Então, esse pessoal que eventualmente levou esse pleito, né, para trocar o incentivo, né, coloca de novo essa variável aqui da tributação federal no jogo, que não anula, mas reduz consideravelmente o benefício do incentivo lá do Estado. Vamos para a próxima. Como calcular a habilitação do crédito e em que momento habilitar? Bom, a habilitação é a habilitação do contribuinte, né? Aquilo que eu disse, é o primeiro passo para começar a ir atrás desses créditos. E aí é uma habilitação que basicamente, onde basicamente você entrega o seu ato concessório da subvenção para a Receita Federal. Esse pedido de habilitação, ele tem o prazo de 30 dias para ser analisado, e a partir de então você pode começar a calcular os seus créditos e habilitá-los, né, assim, junto à Receita Federal. E aí o cálculo vai depender também dessas despesas de depreciação, amortização ou exaustão aí do empreendimento. Então, é basicamente os 25% do valor da subvenção, desde que você tenha essa contrapartida já contabilizada, né? A legislação fala o seguinte: esse crédito vai ser do imposto de renda, então é 25, e depende da habilitação. Mas ela fala coisas importantes. Primeiro, esse vínculo da habilitação. Só pode ter crédito dos períodos pós-habilitação. Então, primeira coisa que, se alguém está ouvindo a gente aqui e não fez isso ainda, corre lá e habilita. Você pode até achar que é isento, discutir judicialmente, mas habilita, porque se você perder a discussão, é só a partir da habilitação que você vai ter o crédito. Então, a gente já está em março, janeiro, fevereiro, essa base já em tese ficou do passado. Então, primeira questão é essa. A segunda é, os incentivos, né, as receitas têm que ter sido tributadas e estar ligadas àquelas subvenções de investimento. Então, vou ter que provar que houve a tributação. E aí entra aquela exceção que eu mencionei agora há pouco do imposto de renda e tal. E eu vou ter que provar que isso está ligado, né, às despesas de depreciação, amortização e exaustão dos ativos, que são aquela contrapartida que a Fernanda mencionou, 1 para 1. Então, o incentivo é de 25%, então uma conta que pode ser feita, é 42 menos 25, não é tão ruim assim, mas é 25 desse limite de despesas, e a habilitação tem que ser logo, né? E esse limite de despesas, eventualmente, você não tem contrapartida de depreciação, amortização, algo que chega até lá. Eu dou um exemplo básico aqui. Eventualmente eu ganhei um terreno, né? Como parte investi num terreno como parte da contrapartida ali, e o terreno não é sujeito a depreciação, amortização nem exaustão. Então, não vai gerar crédito. Esse é enfim, outro problema aqui. Então, é no máximo 25%. E lá na frente ainda, né? Porque eu tenho que fazer essa conta. Mas, primeira coisa a se dizer, corram e habilitem, porque a habilitação, a princípio, não tenho que me casar com a ideia, né? Não estou jogando a toalha, não vou discutir judicialmente, é isso mesmo, vou tributar. Eu posso fazer as duas coisas para ela. Habilitem, porque para habilitação eu preciso fazer a conta ainda. Depois vão vir as apurações, anual para imposto de renda, depois o crédito vindo lá na frente com o ECF, tudo isso. Mas a habilitação é talvez o primeiro passo concreto aqui, além de, naturalmente, se estudar estratégias para judicializar o que mais for. Eu acho que essa é uma ponderação importante, né? Acho que muitos contribuintes têm receio de fazer a habilitação, é, é, com medo de enfraquecer uma eventual discussão judicial. E não, eu estou obrigado a cumprir uma legislação que está em vigor. Então, não tenho receio de seguir com a habilitação
e, eventualmente, sim, continuar discutindo judicialmente essa Gente, questão. os nossos colegas lá da Receita Federal do Brasil não são bobos. Eles jogaram o ônus para nós contribuintes, né? Olha, se você acha que não é e não é justo tal, mas se quiser ficar parado, você que vai perder. Como é que eu vou discutir depois que eu tinha que ter feito o crédito, que eu tinha direito a crédito desde sempre? O judiciário muito facilmente vai dizer, olha, mas isso aqui era um favor, você tinha que ter feito a sua parte também. Então eles jogaram realmente no qual contribuinte esse encargo e ficam confortavelmente lá, até já disseram, olha, se não te responder em 30 dias, você está habilitado, tá? Mas você tem que fazer alguma coisa já de cara para poder ter direito eventual a esse crédito que ainda vai ser calculado. Vamos lá. Quais tipos de gastos poderão ser glosados nas comprovações de despesas de um investimento? Será avaliado conforme a atividade? Olha, na verdade, a comprovação da despesa, a despesa, ela precisa ser necessariamente na implantação e na expansão de um investimento. Qualquer coisa que saia fora disso vai ser glosado. E não é nenhuma glosa, É, né? Digamos aqui. Eu acho que esse não é o termo certo. tem vários ciclos É, aqui, né? Tipo, círculos. O primeiro é a implantação e expansão, né? Ou seja, qualquer gasto, não. Depois da habilitação, em expansão e implementação, né? E depois do ato concessivo, naturalmente. E que gere despesas de depreciação, amortização e exaustão. Então, sim. o que que eu... É gasto corrente, não é ativo que eu deprecio, faço exaustão ou amortização? Então, não vai gerar o crédito. Então, eu sinto em dizer, mas esse crédito é, enfim, uma promessa difícil de ser cumprida, porque ele tende a ser eventualmente muito ínfimo, especialmente se eu estiver falando de alguma situação em que a atividade do contribuinte seja muito mais, talvez, comercial e demande menos investimentos de ativos de longo prazo, né, e mais despesas. Eu teria que aí, de novo, a gente tem que se socorrer dos nossos colegas auditores e contadores para discutir, bom, quando é que eu estou autorizado a ativar uma despesa e, portanto, depreciar e amortizá-la, para daí eu tentar buscar o crédito sobre esse valor. O contrato de locação, né? A princípio ele é ativável. Bom, vamos ver se é. Então, acho que a pergunta já tem a resposta no final. Dependendo do contexto, né? Do setor, do que for, pode ser que aquela despesa que para um não gerou crédito, para outro vai gerar. Por quê? Porque aqui para aquele outro não gerou essas despesas de depreciação, amortização e exaustão. E talvez para o seu negócio, no contexto do seu incentivo e do que está sendo feito ali, o geraria. Mas os 25% tendem a ser menos do que 25% do tudo que você tributou. Se eu pensar, tributei tudo 42, vou pegar 25 de volta? Não. No máximo 25. E haver navios. Então, a valor presente, esse valor vai caindo. Eu coloco essas condições de expansão, implementação e as despesas, né, de depreciação, aí ele vai, eventualmente, sendo anulado, quase. E esses comentários já respondem à próxima pergunta que nós tínhamos, que era qual a perspectiva para subvenções para exportação. São péssimas, né? Basicamente isso. Enfim. Se for incentivo, né, no sentido literal, ainda que a finalidade seja para privilegiar a exportação, ele vai cair nessa regra, né? Agora, essa regra não contempla, sei lá, o saldo credor acumulado de CMS por conta da exportação. Você não teve um favor nenhum ali, né? É uma imunidade constitucional e o crédito do que foi tributado pela cadeia ficou ali. Mas os outros regimes especiais, benefícios, independentemente da razão, né? O motivo pelo qual ele foi concedido, a princípio tá na mesma regra aqui. Então, por isso que ela é drástica mesmo. Como ficaria a apuração do crédito de imposto de renda caso o imobilizado esteja reconhecido em outra sociedade do grupo? Boa pergunta. Eu acho que vai ficar prejudicado, né? Porque a 14789 ela não traz nenhuma previsão legal de que, olha, se o investimento, né, se a planta que for ser implementada ou expandida estiver num CNPJ, o outro poderá, de alguma forma, se creditar. A legislação não traz nenhuma previsão nesse sentido, e mais do que isso, ela traz essa necessária vinculação da subvenção às despesas para a implementação, né? Esse 1 para 1 que a gente tá chamando. Então, ambas, subvenção e despesa para investimento, no investimento ali, né, do empreendimento, eles precisam estar no mesmo CNPJ. Não há nenhuma previsão legal de que eu possa tratar
o grupo como, É, como uma única entidade. essa resposta depende de uma análise, acho que minuciosa, mas eu consigo ver sem muita dificuldade o fiscal dizendo, olha, mas aqui tributou, tem um crédito. Você foi tributado, mas o crédito numa despesa que não foi você que incorreu, então não deveria existir. E por que que eu acho que tem uma análise minuciosa para eventualmente essa resposta ser diferente? Porque, eventualmente, se o acordo que você fez com o Estado, né, era para um grupo, então, olha, eu vou ter esses benefícios nas entidades, mas essa aqui que faz o investimento, até pelo princípio de segregação da entidade, talvez aquela que fez o investimento tenha um ativo contra aquela que teve o benefício, né? E aí eu posso dizer, então, que aquele investimento lá reflete aqui. Ou, para evitar essa discussão, né, que é um pouco ingrata, já é um tema complexo, eu vou enfiar esse negócio ainda, eu acho que é hora de ir para a prancheta e eventualmente se pensar em consolidar, fazer alguma coisa assim, porque senão pode dar problema, entendeu? Ou seja, o primeiro caminho meu, joga já a bomba do contencioso e essa tese acho que se aplica. Mas e se a tese der errado, né? Vale muito isso, 42%, e não vou perder os 25%. Então, será que enquanto a gente não briga na justiça, não é melhor a gente deixar a estrutura de alguma forma mais enxuta e até negociar com o Estado para agora a contrapartida está aqui, algo assim? Né? Porque, e aí talvez tenha uma pergunta um pouco disso, mas as contrapartidas se referem, né, a investimentos já feitos até. Então tem isso em jogo também. Não é só, basta agora fazer investimento aqui, não, mas aquilo que eu já fiz também eu não quero perder. Então aí talvez juntar as entidades para fugir dessa briga é difícil, eu sei, é complexo, mas aí vai ter que escolher quais problemas você quer, né? Essa discussão ingrata, que não está na legislação, né? Ou a ginástica de se fazer um movimento societário eventualmente. A próxima pergunta é se o crédito presumido deve ser incluído na base do IR da CS. Sim, o crédito presumido deve ser incluído na base do IR da CS de acordo com essa legislação atual. E depois você vai buscar lá seu crédito de no máximo 25%. Só crédito presumido de CMS, o que for, vai ser tributado. Aí o crédito que volta em 25, esse é o único que eles não falam, não, esse aqui não é tributado. Mas o crédito presumido foi, enfim, e é onde a gente tem mais esperança no contencioso ser bem sucedido, mas a princípio ele é tributado, sim. Qualquer subvenção estaria abarcada pela nova regra? Acho que a gente já respondeu quais estariam. Ou só de investimento? Custeio também estaria? Não, custeio não estaria, é só de investimento que vai gerar eventualmente esse crédito de 25%. A de custeio que gera custeio, ela ficou num limbo ali, né? Porque o que aconteceu? Até 2017, a gente não. O fisco dizia isso aqui é custeio, e o contribuinte, não, é investimento, não sei o que, tem que provar, o contribuinte não tem. Aí em 17 salvou um pouco a lavoura quando o STJ, desculpa, a lei complementar, falou: olha, tudo se for ICMS, tudo é suspensão de investimento. Talvez isso tenha deixado os estados mais confortáveis de, nos últimos 7 anos, terem dado incentivos sem tanta contrapartida. Porque, bom, já que vai ser tudo subvenção, e o STJ está dizendo que não vai ferir o Pacto Federativo, então talvez a gente tenha, hoje, haja mais subvenção para custeio do que existia no passado. O que é ruim. Por quê? Porque as subvenções de custeio, nem o crédito eu vou atrás. Ou seja, eu vou ser tributado e nem o crédito eu vou poder ir atrás. Quando é que eu não seria? Se eu conseguir, nesse escudo aí poderoso, né, do judiciário, dizer Pacto Federativo, ou hierarquia das leis, os argumentos que a gente já mencionou, afastar essa tributação. Senão ela vai acabar sendo tributada e nunca gerando crédito. A próxima pergunta pede para que, não é uma pergunta, mas enfim, é um pedido para que a gente fale sobre os reflexos no PIS e na COFINS. Os reflexos, eu entendo que são grandes, né? Porque aqui a lei está falando que mesmo as subvenções para investimento, você vai tributar pelo IR, pela CS, pelo PIS, pela COFINS, e depois você vai buscar esse crédito de 25% para você abater de outros tributos federais, né? Dos próximos, né? Então, primeiro você tem um desembolso de caixa para depois buscar um crédito com o qual você vai poder compensar outros débitos de tributos federais. Então, acho que o impacto é grande para fins de PIS e de COFINS. Acho que essa é uma discussão valiosa que a gente vai continuar perseguindo no judiciário. Acabou a isenção, né? A 9,25, porque essa é uma legislação para lucro real, então 9,25 passa a incidir sobre tudo que aparecer no meu resultado como subvenção para investimento, ou subvenção em geral. Tem uma bem grandona aqui que eu vou deixar para o final, gente. Né? Quem ainda não protocolou o pedido de habilitação já perdeu as receitas contabilizadas em janeiro e fevereiro? Sim.
para fins de cálculo do crédito de imposto de renda? Sim, porque foi o que a gente falou, a habilitação é o primeiro passo. Lei 14.789, artigo 7º, inciso 2, e venda com suspensão de ICMS, exemplo, venda para a Zona Franca, também deve ser lançado como subvenção e aplicar a tributação dos federais, ou seja, qualquer incentivo deve ser calculado para fins de base, eu estou entendendo aqui, de R de CS. Aí eu vou voltar para aquele meu comentário anterior, que, olha, vai depender do que os nossos especialistas contábeis e auditoria vão dizer. Se é suspensão para venda, né, e depois eu ter uma tributação lá na frente, talvez eu possa dizer, olha, como o STJ falou que isso aqui é crédito negativo, que depois tem arrecadação, então não seria suspensão para mim aqui. Mas aí eu estou tentando juntar o melhor dos mundos aqui, né, um argumento para poder dizer que não. Porque se for perguntar para a Receita Federal, ela vai dizer, não, bota no resultado e tributa. Então, vejam só, é realmente um efeito colateral, né, de uma tendência que existia até o ano passado, de tentar chamar tudo isso de incentivo, para tentar pegar tudo que você tem de lucro e dizer que o máximo possível vem do benefício para ter isenção. E agora, justamente isso que ajudava no passado, te atrapalharia. Então, se você estava pegando exatamente essa situação e até dezembro chamando de resultado de subvenção e lançando isso como reserva de lucro, ou carimbando lá seu lucro como isso, como isento, agora você vai ter que justificar que não mais seria. Mas eu precisava ter feito isso antes. Bom, aí o argumento vai ser, de novo, volta para a contabilidade, né? O que que é a suspensão, o que que é realmente o benefício, porque, e aqui eu entro, acho que na última pergunta você falou que é maior, Fer, acho que a questão é essa, né? Eu vou tentar, vou deixar a Lei perguntar e eu vou tentar comentar, mas a Lei, depois a Fer Lei, depois eu tento comentar. Mas tem uma grande distinção, né? Uma polêmica que sempre existiu, ó, mas eu sou obrigado a reconhecer a suspensão. Enquanto isso ajudava, os economistas estavam tentando levar o argumento que sim, não, isso aqui é. Agora que isso vai ser tributado e o crédito não é suficiente, a gente vai ver o pessoal fugindo exatamente do que eles diziam. E aí eu vou ter que criar um raciocínio para dizer que ou o que eu fazia estava eventualmente equivocado, ou estava certo naquela premissa, agora não é mais o correto, né? Dadas as premissas atuais. Essa pergunta, que é basicamente uma consulta. Vamos lá, eu vou ler, hein? Que ela é comprida. Impacto da Lei 14.789 no registro contábil do crédito presumido apurado na aquisição de estoque. As empresas que detêm crédito presumido na aquisição de mercadorias devem registrar o benefício fiscal do CMS, como prescreve o CPC 7, com lançamento integral do tributo incidente na operação, contraposto a uma receita de subvenção, que é o crédito presumido? Essa é a primeira questão. Ou podem continuar a registrar o crédito presumido como um redutor de custo, lançando o valor líquido do estoque. Vale mencionar que a Receita não questionou essa forma de contabilização nos últimos exercícios. A pergunta é diante do impacto para fins de incidência para PIS e COFINS com a Lei 14.789. Tem mais coisa depois, né? Mas acho que eu posso parar aí para. É exatamente o que eu acabei de mencionar, né? Eu acho, do que a gente viu na prática aqui, que as duas formas existiam. E aí, tentando explicar a pergunta, eu tenho que ir lá reconhecer os 18% cheio, depois eu reconheço a redução disso porque é efetivamente devido como benefício. Eu só lanço o líquido já. Quem fez do primeiro modelo fez aparecer um resultado. E depois disse que isso foi para o lucro e foi isento. Quem fez pelo segundo já teve o lucro dele vindo dali. Então, o exemplo que eu gosto de lembrar aqui, imagina que eu fosse produtor de algum insumo agropecuário e só tivesse uma alíquota de ICMS que só não tem o crédito da entrada e só tem lá os 18 de saída. Então, vamos supor que eu não consigo vender isso e o governo vai lá e me dá uma redução, um incentivo que tira esse ICMS. Então, tem duas formas. Ou eu reconheço que na venda 82 eu tinha 18 de ICMS, depois ele zera, e aí eu vou dizer que, tipo, ao vender a 82, todo o meu lucro veio do incentivo, né? Se eu tiver, sei lá, custo de 82 e vendi 83, ou custo de 80 e vendi 82, todo o meu lucro vem dali, ou do incentivo. Ou eu tiro isso da conta e o meu lucro é inexistente ali. Então, o que que eu acho? Eu acabei de mencionar. É, os dois caminhos, em tese, me parecem indefensáveis, né? E aí a gente entra nos meandros aqui do CPC 7, tudo isso para dizer. Mas o fisco agora, se não estava tão incomodado de questionar isso, né? Porque a questão era isso aumentaria uma isenção e tal, agora ele vai vir talvez discutir a mais. Então, eu nunca vi alguém cravando é assim que tem que ser feito.
Eu vi contribuintes diferentes, com regimes diferentes, adotando de uma forma ou de outra, com justificativas, eventualmente até diferentes. Mas, na essência, né, se a gente pensa que a contabilidade é uma linguagem que tenta passar para os seus usuários, e aí sócios, credores, quem for, economicamente a riqueza, o que está acontecendo, dá para imaginar que faz sentido dizer, olha, peraí, assim, o parte do resultado que está sendo gerado aqui é porque essa empresa está tendo benefício em relação à concorrência. Mas aí entram argumentos jurídicos no meio do caminho, que a Fernanda mencionou antes, mas isso pode ser um incentivo se a norma, né, de incidência está sendo mutilada desde o começo, como se diz, né, então nem benefício seria, nem para fins de lei orçamentária podia ser contado assim, etc. Aí, putz, essa é uma discussão muito grande. Eu acho que, bem assessoradas, as empresas vão poder decidir qual das brigas elas preferem. Vamos lá. A empresa que não judicializar a matéria por consequência, realizar a habilitação junto à Receita, caso tenha sua habilitação deferida e faça jus ao aproveitamento do crédito fiscal, poderá apurá-lo imediatamente sobre o valor total dos bens sujeitos à depreciação, amortização e exaustão, ou a apropriação do crédito deve ser feita conforme a depreciação, a amortização e É, exaustão. aqui eu vou pedir licença para só me socorrer o texto da lei, porque o texto fala do crédito, né? Está lá no artigo 7º e tal, e 8º, e fala, olha, tem que estar ligado às despesas, né, de amortização, depois do protocolo do pedido, que seja implementação mesmo e tal. E quando ele fala no parágrafo 2º, do 7º, Do 8º, oitavo. desculpa, ele fala, olha, para aplicar isso aqui em cima, os valores do inciso 1 e 2, que é justamente depreciação, amortização e tudo aquilo, serão considerados de forma acumulada a partir da data do ato concessivo da subvenção. Então, não tem resposta única. Tem que ver a situação concreta. O que me parece? Se eu vou lá no estado, começo a fazer a planta, né? Vou dar um exemplo singelo, tranquilo aqui. Começa a construir uma planta. Só que o ato concessivo vem no meio da construção, só a partir dali eu começo a ter o crédito. E como essa lei entra em vigor em 2024, se essa concessão foi há 3 anos, me parece que nesse primeiro momento eu vou pegar da concessão até agora o crédito acumulado e dos meses e anos seguintes só a amortização, depreciação e exaustão das competências respectivas, né? Agora, uma outra leitura que pode se dar vai na cabeça, mas eu estou achando que é isso. Por Eu quê? acho que é, até porque depois ele fala, né, que você, volta lá no texto da lei, é, ele fala do limite em algum lugar que, É que você não pode passar, né? que você não pode passar, exatamente. Na Então, apuração do crédito somente poderão ser computadas as receitas que sejam relacionadas às despesas de depreciação. Ou seja, você não pode exceder, é o 1 para 1 que a Fernanda mencionou, né? Então, o meu crédito nunca vai poder ser mais que 25% da depreciação daquele ativo que é da contrapartida. Se a depreciação for maior do que o incentivo que eu tive, parou ali. Mas também, se ela for menor, eu paro na depreciação e o incentivo, eu vou tributar 42 na cabeça e só vou ter 25 lá de baixo. Então, respondendo a pergunta aqui, eu acho que vai ser, pega o histórico dessas despesas, né? E aí faz o corte no tempo. Tira o que é antes da concessão e o que está no passado, você vai pegar até ali. Mas se eu não tiver ainda a depreciação incorrida, ela vai gerar crédito quando assim o for. E aí eu vou ter que sempre fazer aquele paralelo, né, das receitas sendo tributadas e a depreciação aparecendo. Depreciação, leia-se, amortização e exaustão também. Então, assim, é uma conta difícil, mas eu volto ao comentário de sempre. Os 25% é bem menos que 25%. A gente tenta, a tendência é a gente pensar, né? Tudo que eu ganhei do Estado, vou pagar 42, ganhar 25. Putz, eu vou pagar 42 e vou pegar menos que 25 e a valor presente ainda muito menos, né? Infelizmente, essa é a realidade cruel dessa legislação. gente, acho que chegamos ao fim das perguntas e respostas. Aqui no chat também não recebi mais nenhuma. Espero que tenha sido proveitoso a audiência. Contamos com essa audiência no nosso próximo evento, que vai acontecer provavelmente daqui a 2 meses, né? De junho. Mas receberão os convites. Por favor, nos acompanhem nas nossas redes. Então, fica aqui o meu muito obrigada. Eu também agradeço. Esse tema é difícil de abordar, é muito caso a caso. E para isso, eu deixo a gente mais que à disposição. Se você e suas empresas tiverem alguma questão específica, nos procurem. E acho que é isso, tá? Boa Até noite. o próximo evento, gente. Obrigado.